Na semana passada, o meu amigo me ligou em pânico às 11 horas da noite. Eu pensei, acidente, término de relacionamento, alguém morreu. E era o seguinte, a torneira da pia do banheiro da casa dele estava pingando e ele não sabia o que fazer. E ele tem 30 anos, cara. Tem uma opinião muito bem articulada sobre política econômica e sabe exatamente como o Carlo Ancelotti deveria usar o Neymar na próxima Copa do Mundo. Mas diante de uma torneira com defeito, às 11 horas da noite, ele ligou para a mãe primeiro. E a mãe não atendeu, aí ele ligou para mim. E eu preciso confessar uma coisa, eu também não sabia consertar. A gente ficou uns 15 minutos no telefone cogitando soluções mirabolantes, incluindo colocar uma bacia embaixo e resolver amanhã. E que spoiler, foi o que ele fez. E a bacia ainda está lá. E o que me perturbou não foi a torneira. Foi que esse fato não é exceção, é a regra hoje em dia. A gente criou uma geração inteira de homens que funcionam muito bem no abstrato, têm teses, posicionamentos e sabem debater qualquer coisa no Twitter. Mas diante de uma situação concreta que exige ação real, fica olhando para o problema como se fosse resolver sozinho, se a gente ficar mantendo contato visual o tempo suficiente. E eu digo a gente porque eu também sou um cara desse. Eu tenho uma lista de tarefas adultas que está prestes a ser resolvida, mas está tanto tempo parada que ela já tem história própria, personagem e um arco narrativo próprio. E hoje eu quero entender como a gente chegou aqui. E não para bater no peito de ninguém, não para vender um curso de como se tornar um homem em 30 dias. É só olhar para isso com um pouco de honestidade, porque hoje na internet quase ninguém faz isso. Antes de qualquer coisa, eu preciso te mostrar que eu não estou inventando nenhum problema aqui. No Brasil, para cada 100 homens que concluem o ensino médio, 140 mulheres também concluem. E a diferença cresce todo ano. Isso não é uma vitória simples a ser celebrada sem uma análise antes. É um sintoma que no percurso da vida masculina está quebrando cedo e ninguém está muito interessado em entender e como resolver. A taxa de homens entre 25 e 34 anos que não estudam, não trabalham e não procuram emprego cresceu na última década. O IBGE acaba chamando de grupo neném, que é um nome carinhoso para adulto em modo avião. Cerca de 80% dos suicídios no Brasil são de homens. E homens procuram tratamentos psicológicos em proporção muito menor que as mulheres. A gente não está nada bem, mas insiste em dizer que está tudo certo, o que é uma combinação de informações que deveriam preocupar mais do que preocupam. O economista Richard Reeves escreveu em 2022 um livro chamado Of Boy and the Man, documentando esse padrão em todos os países ocidentais. E a conclusão dele foi que meninos estão ficando para trás de forma consistente há pelo menos 30 anos, e a resposta política foi basicamente olhar para o lado e ficar assoviando. Porque o problema não cabia em nenhuma narrativa politicamente conveniente. A direita não queria falar sobre a vulnerabilidade masculina, e a esquerda não queria usar o assunto para dizer que o feminismo destruiu tudo. E no meio desse cabo de guerra ideológico, o Dada ficou lá, esperando alguém ter coragem de pegar. Então, o que está acontecendo? Por que a geração inteira de homens parece estar travada no modo prestes a crescer? Aqui está uma coisa que eu precisei de um tempo para conseguir entender. Isso não é fraqueza de caráter, é uma atrofia, e atrofia tem causa. Pensa comigo. Você cresce num ambiente onde qualquer desconforto pode ser resolvido em 2 toques na tela. Se você está entediado, você tem um feed infinito no Instagram, no Shorts e por aí vai. Se você está com fome, você pode chamar um iFood e ter uma comida entregue em até 28 minutos. Se está com aquela ansiedade vaga de quem não sabe o que é da vida, no YouTube tem 10 horas de conteúdo de alguém fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo, só que melhor, mais bonito e com uma trilha sonora mais interessante. O músculo que te permite fazer uma coisa chata até o fim, o que os psicólogos chamam de tolerância à frustração, é um músculo que só cresce com o uso. É como se fosse o músculo do braço. Se você nunca levanta nada pesado, quando você precisar levantar alguma coisa, o braço vai ficar tremendo e doendo pra cacete no outro dia. E a gente acabou criando um ambiente que sistematicamente nunca exige o uso. O psicólogo Jonathan Haidt passou anos estudando o que o smartphone fez com o desenvolvimento dos adolescentes. E ele encontrou algo que me deixou um pouco confuso. Meninos e meninas foram afetados de formas opostas. As meninas acabaram desenvolvendo ansiedade social, como efeito de comparação, performance e exposição. Já os meninos desenvolveram retraimento, uma tendência que levou a fugir do mundo real para ambientes digitais, onde as regras são claras, o processo é visível na tela e a rejeição não dói de verdade. Os meninos estão passando em média 3 horas por dia em jogos, contra 40 minutos das meninas. E isso não é escolha de adulto consciente, é um desvio de desenvolvimento que começa aos 12 anos e chega intacto com mal e tudo na vida adulta. O resultado são homens que funcionam muito bem dentro dos sistemas com regras definidas, como nos jogos, séries e nos debates do Twitter,
e que paralisa completamente diante de situações abertas, ambíguas e sem tutorial disponível. Em 1990, um poeta americano chamado Robert Bly escreveu um livro que ficou meses na lista dos mais vendidos e que hoje ninguém cita porque ficou inconveniente demais para todos os lados. E a tese central era o seguinte: os homens modernos estão presos no estado de adolescência perpétua não porque são preguiçosos, mas porque o fio que conectava gerações de homens foi cortado. Ele chamava de a ferida do pai. Não por conta de uma ausência física, porque muitos pais estavam ali em casa, sentados no sofá assistindo futebol a 3 metros de distância. É uma ausência psicológica ou emocional e por aí vai. Os homens mais velhos não estão transmitindo mais nada, não iniciam, não sabem dizer com palavras ou exemplo o que significa ser um homem de verdade e um homem formado. Em praticamente todas as culturas que a antropologia estudou, e olha que a antropologia estudou coisa muito estranha, existiu um momento formal onde os meninos paravam de ser meninos. E não era nada simbólico, era real. Tinha dor física, provação e tinha uma comunidade de homens mais velhos que olhavam nos olhos do garoto e dizia: agora você é responsável e o peso é todo seu. A modernidade destruiu esses ritos, o que é compreensível porque muitos deles eram cruéis demais e desnecessários. O problema é que a modernidade destruiu e não colocou nada no lugar. O nosso rito de passagem de hoje talvez seja um cartão de crédito com limite de R$200. Ou a primeira ressaca com arrependimento, ou a primeira vez que você ligou pro seu pai para perguntar como que declara o imposto de renda. E olha que seu pai também não sabe. E aí acabamos ficando no limbo, sem iniciação, sem transmissão, sem ninguém que chegue e diga que agora é com você, meu amigo. E nesse vácuo, surpresa, aparecem os gurus de internet. O homem que paga hoje R$300 num curso online para ouvir de um cara com barba e prateleira de livros atrás dizendo que ele precisa ser um lobo ou um guerreiro, não está buscando nada de ideologia. Ele está buscando um pai. Ele está buscando alguém que entregue um mapa que ninguém nunca entregou para ele durante a vida inteira. E o problema aqui não é querer orientação. O problema é que quem vende certeza barata quase nunca cobra o preço real, que é a responsabilidade. Vende a estética da maturidade sem o custo dela. E a estética é muito mais fácil de comprar e vender. E nada revela que o homem moderno está ficando cada vez mais infantilizado do que os relacionamentos amorosos. Porque o relacionamento é o único lugar onde você não consegue esconder de fato o que você é por dentro. No começo vai tudo bem. Tem energia, tem projeto, tem aquela melhor versão de você mesmo que só aparece quando você tem plateia. Mas aí a rotina chega. E a rotina é aquilo que te expõe quando ninguém está vendo. E o que aparece em muitos casos é o seguinte arranjo: ele quer uma liberdade de solteiro com o suporte emocional e logístico de um filho de 8 anos bem cuidado. A mulher organiza a agenda, lembra do aniversário da sogra, do sogro, da cunhada, do primo, do cachorro, do periquito. Ela faz a lista do supermercado. Ela gerencia a bagunça emocional que ele vai deixando pelo caminho, sem nunca nomear, sem nunca processar, como se fosse uma fada doméstica invisível responsável pela manutenção do interior de um adulto. E quando a mulher acaba ficando exausta de funcionar como terapeuta, secretária, companheira, tudo ao mesmo tempo, quando ela cobra alguma maturidade dele, ele se sente atacado, como se tivesse alguma pressão injusta vindo de algum lugar que ele não consegue identificar. E esse homem imaturo acaba recorrendo a jogos, grupos de amigos, YouTube, indo para qualquer lugar onde ninguém fica perturbando ele. E o que acaba perdendo nesse processo não é só o relacionamento, é a principal oportunidade de crescimento que a vida adulta oferece. Porque um relacionamento saudável não é confortável, ele é formador. E as discussões de construir algo com outra pessoa, de comunicar o que sente sem explodir ou sumir, de não confrontar as próprias carências sem fugir, isso não tem atalho, não tem um tutorial de 10 minutos de como resolver. E aqui eu preciso ser específico, porque a maturidade virou uma palavra que todo mundo usa com significados diferentes e geralmente convenientes para quem está usando. Maturidade não é ter a vida resolvida, não é acordar às 5 da manhã com satisfação genuína, por exemplo. Não é aquele cara do Instagram que acorda cedo, vai pra academia, faz meditação, lê cênica, toma banho frio com um sorriso no rosto e ainda tem tempo de construir um legado antes das 9 da manhã. Esse cara ou está mentindo ou ele vai entrar em colapso em breve. E provavelmente os dois. A maturidade, de fato, é uma capacidade muito mais banal e, por isso mesmo, muito mais difícil de sustentar. Fazer o que é preciso ser feito mesmo quando você não quer. Não por heroísmo, não para ninguém aplaudir, mas é fazer porque precisa ser feito. Albert Camus, por exemplo, que não é muito óbvio de citar aqui, eu sei, mas me acompanha, escreveu que a escolha corajosa não é encontrar o sentido da vida,
é construir sentido sabendo que ninguém vai confirmar de fora que você está fazendo o caminho certo. Você acaba agindo sem garantia, sem provação, sem certificado de adulto na parede. E aqui que está a ironia que me custou um tempo para entender. As tarefas chatas, repetitivas e invisíveis da vida adulta, como lavar vasilha, pagar a conta no dia certo, aparecer quando você diz que ia aparecer, não são obstáculos para você se tornar alguém, mas sim o processo de se tornar alguém. Você não se torna capaz de lidar com uma crise grande sendo um herói de uma crise grande. Você se torna capaz sendo consciente nas pequenas coisas que ninguém está vendo. E aqui eu vou abrir um parênteses que seria desonesto ignorar. Parte do que mantém um homem em um estado infantil não é só psicológico, é econômico, estrutural e tem contexto. É difícil de desenvolver mentalidade de quem constrói quando o horizonte parece fechado, quando a casa própria virou uma piada de mau gosto, quando o salário não cobre nem o aluguel direito, e quando o emprego que você tem é uma porcaria. Se o mundo acaba sinalizando que a estabilidade é impossível, o cérebro acaba produzindo comportamentos de curto prazo. E aí vem aquele negócio de viver o hoje porque o amanhã é uma ficção científica. E aí o salário acaba indo para o consumo compensatório. Aquele presente que você compra para recompensar por ter sobrevivido uma semana que você odeia, num emprego que você tolera, num apartamento que você odeia morar. E eu não estou ignorando isso. Isso é real, estrutural e qualquer análise que fuja disso é uma tremenda porcaria. Mas aqui está um ponto que eu não consigo abandonar. O contexto explica uma parte, mas não explica tudo. E isso não pode virar a razão que paralisa completamente, porque existe um homem que vive numa situação objetivamente difícil e que mesmo assim desenvolve disciplina, constrói algo e cuida de si mesmos. No final das contas, o meu amigo consertou a torneira. Bem, tecnicamente ele ligou para o dono do apartamento, que o dono do apartamento chamou o encanador, que resolveu o problema em 20 minutos. Mas meu amigo pelo menos fez a ligação, e isso conta. E quando ele me contou isso com o orgulho desproporcional de quem acabou de cruzar o deserto do Saara, por exemplo, eu entendi uma coisa. A gente não está pedindo para ser aquele homem das fotos antigas, sabe? Aquele esculpido pela responsabilidade, que construía a casa com a própria mão, tinha um olhar que sabia exatamente o que fazer se tivesse um apocalipse zumbi amanhã. Esse cara provavelmente tinha outros problemas sérios que a foto em preto e branco disfarça. No final, a gente está pedindo uma coisa muito simples, uma sensação de ser capaz, de resolver o problema à frente, de não precisar ligar para a mãe às 11 da noite por causa de uma torneira. O problema não é a geração nossa, o problema é o conjunto das forças tecnológicas, econômicas e culturais, que foi muito eficiente para construir um ambiente onde ficar pequeno é mais fácil, mais rentável e mais confortável que crescer. E crescer nesse contexto é um ato ligeiramente contracultural. Eu não sei se a minha geração vai crescer, não sei se as condições vão facilitar ou piorar. O que eu sei é que a torneira do meu amigo acabou sendo consertada e que a lista de coisas que eu tenho para fazer e estou evitando estão esperando lá. Talvez o crescimento não seja uma chegada, talvez seja uma decisão que se renova todos os dias de não colocar a bacia embaixo e chamar de solução.